Então, na verdade, não. É aí que entra essa fala de André Luiz. André Luiz faz um comentário muito interessante. Tá? André Luiz saiu do nosso lar e foi visitar não era nem uma colônia, era um entreposto em outro lugar. E quando ele chega nesse lugar, ele vê uma coisa que ele não tinha visto ainda, crianças brincando. Então, eles estão no mundo espiritual, só tem gente morta, certo? Todo mundo reencarnou não sei quantas vezes. Ou seja, teoricamente não tem criança, só tem o quê? Gente muito velha. Não tem ninguém novo. Então ele chega e vê um monte de crianças brincando. Aí ele ficou chocado. Que crianças são essas? Lembram desse pedaço? De André Luiz vai visitar um lugar e tem um monte de criança brincando? Não lembro não, André Luiz. Tem lá. Então, a não precisa acreditar em mim, agora vocês podem perguntar, ChatGPT, tem realmente essa passagem? Aí ele diz para você, no livro tal, agora Natal. Aí não tem mais que falar isso. Então, ele foi lá e ele questionou, mas de onde vêm essas crianças? Aí, a diretora ali daquele local chega para ele e explica o que são aquelas crianças. E tinha crianças de várias idades, tá? E não tinha bebês. As crianças ali eram a partir de uma certa idade. E aí ela explica o que eram aquelas crianças. Tá? Bom, eu estava lendo isso, foi interessante. Aí lá fala quando a reencarnação, algumas coisas assim. Porém, o que acontece é que eu estava lendo isso quando a gente estava tendo uma aula, tá? Na faculdade, e o professor estava explicando como preencher uma guia de internação. Tá bom? Ou seja, não era aula de matéria teórica, era uma aula sim, sobre administração. Então, ele ia explicar como é que se preenche uma guia de internação na ala psiquiátrica. Então, teoricamente, você está no hospital psiquiátrico e vai internar um paciente. Como é que você preenche uma guia de internação? Como é que funciona? Tá? O que você tem que colocar lá? Tá? Não é igual a outros tipos de internação. Então, você vai para o hospital comum, é um tipo de coisa. E no hospital psiquiátrico é diferente. Como existem algumas características, então uma guia de internação psiquiátrica, ela tinha uma diferença. Agora, gente, vamos fazer aqui uma pausa. Isso, tá? Tem mais de 30 anos, entendeu? Hoje está diferente. Sim, então, vou dizer o que era naquela época, tá bom? Então as coisas mudam. E era uma coisa administrativa, não era uma aula teórica. Então ele estava explicando que você tinha que preencher isso e aquilo ali. Vamos lá, por que você está internando essa pessoa? Ah? E por que você está internando alguém em um hospital psiquiátrico? Possivelmente porque a pessoa está o quê? Em perigo. Porque quando você vai para o hospital comum, você está com dor abdominal, você está com isso, você está com aquilo. Você é internado quando tem que fazer uma cirurgia, quando está na situação de risco. Mas quando é que é uma internação psiquiátrica? Tá? Você não precisa de cirurgia. Por que você vai internar uma pessoa no hospital psiquiátrico? Então, ela está sendo um perigo para quem? Para ela mesma ou para as pessoas. Então ela está em surto ou está no quadro depressivo muito grande. Então, quando ela é uma ameaça a outras pessoas, ela está violenta, ela está perigosa. Aí você entende. Mas ela também pode estar o quê? Muito mal para sobreviver, ou estar numa tendência suicida muito grande. Então, você vai internar porque ela é um perigo para quem? Para ela mesma. Então ela é um perigo para ela mesma ou é um perigo para quem? Para a sociedade. Entendeu? Qual é o caso de internação psiquiátrica? Então não é você ter um problema psiquiátrico ser internado. Não. Muitas pessoas podem ter problemas psiquiátricos e não serem internadas. Tá? Bom, mas se chegou a isso, vai internar, qual é o motivo? A gente já sabe que ela está sendo um perigo para si mesma ou para outras pessoas, mas outras informações têm que ser dadas numa internação dessa. Então você não chega, eu quero internar. Ela tem que ter um encaminhamento, tem que ter uma série de coisas. Então, você preenche isso aqui. Bom, nessa, não sei se é hoje, tá bom? Você tem que dizer o grau desse paciente. O que é grau desse paciente? Então, tinha 4 denominações. 1, 2, 3 e 4. O que é isso? Você pode botar até uma quinta, mas que não entraria numa guia nunca. Então, preenchendo a guia, você diz o seguinte: existem pacientes, tá? Que é o chamado grau 1. Depois inverteu, alguém falou, não, é o contrário. Olha, na minha época agora, o que é isso?
são pessoas com transtornos muito graves, que possivelmente precisam de internação. São pessoas que têm que tomar medicação sempre e episodicamente são internadas, porque elas são sujeitas a surtos. São quadros esquizofrênicos graves, oligofrenia, epifrenia, esquizofrenia clássica. Então, são pessoas que têm que tomar medicação. Se não toma medicação, possivelmente vai internar. Tem que tomar medicação, mas mesmo assim, eventualmente, eles podem fazer um quadro e necessitar de internação. Então, alguém que vai entrar e sair muitas vezes. Então, quando você vê a guia, você já sabe disso. O que seria grau 2? Já é um paciente que, se tomar medicação constantemente, não será internado. Ele será internado quando ele faz um surto. Ele faz um surto por quê? Porque interrompeu a medicação, alguma coisa interrompeu, que se ele ficar medicado, ele fica estável. E aí ele é internado eventualmente. Okay? O que seria o grau 3? Seria alguém, tá, que toma medicação, não requer internação, mas precisa de medicação constante. Mas ele não vai surtar. E tem aqueles que fazem um tratamento ambulatorial e a medicação é episódica, tá? Então, a indicação é de psicoterapia, de terapias alternativas. Ele não faz uso de medicação psiquiátrica constante. Se ele está fazendo uso, é uma medicação episódica. Então, por exemplo, ele está tomando ansiolítico, ele está tomando um calmante, ele está eventualmente com problema para dormir, coisa assim. Essas medicações são da área psiquiátrica, tem que ir no psiquiatra conseguir, são aqueles remédios controlados, mas não vai ter indicação nenhuma de internação. Pessoas desse tipo não são internadas. O tratamento delas é exclusivamente o quê? Ambulatorial. Okay? Essa é uma divisão o quê? Administrativa. Então ele falou isso. Então ele falou os tipos de paciente e ele escreveu. Então, nesse grau 1, que é aquele que sempre interna, então, epifrenia, oligofrenia, são aqueles que se mutilam, se mordem, tem. Aí, no segundo caso, você já tem alguns casos de esquizofrenia, que a medicação mantém. Você tem pacientes bipolares, tá? Você tem quadros depressivos mais graves, que a medicação mantém. Na ausência da medicação, você tem uma piora. E tem aqueles outros quadros, que são distúrbios químicos. Eles fazem medicação, mas não tem surto. Tá? Não tem ataque, não tem coisa nenhuma. E tem aquelas pessoas que têm transtornos psicológicos. Elas não têm necessidade de uma medicação psiquiátrica constante, é só episódica. Então é um ansiolítico, um calmante, um sonífero, uma coisa assim. Ok, e aí ele foi descrevendo isso, descrevendo os tipos de enfermidade, e aí um aluno perguntou, mas professor, a gente entendeu a divisão ali, que é uma divisão administrativa, mas como é que surgiu essa divisão? Não tem nenhuma fundamentação? Tá? Para eles darem esse grau, sempre foi por causa da internação? Não, porque essa designação ela é um pouco antiga. Então, não tem nada a ver com a internação em si. Ele disse, não, era baseado em um conceito mais antigo, sobre a origem das doenças. Como assim a origem das doenças? Tá? Então, lembra, tese mais antiga da origem das doenças. Na época que eu estava, já não era usada mais, e hoje também não, porém, me chamou a atenção quando ele disse o seguinte: acreditava-se que essas doenças mais graves surgiam nas fases iniciais do desenvolvimento. Por exemplo, se você tivesse um problema de 0 a 6 meses, tá? Algum tipo de problema, você teria uma falha no seu desenvolvimento psíquico e nessa fase daria origem às doenças mais graves. Então eles acreditavam que essas doenças surgiam em alguma coisa que aconteceu entre 0 e 6 meses. Então algo aconteceu ali que dá origem a essas doenças, que eles chamavam doenças de base, doenças estruturais. Porque hoje é diferente, porque hoje a gente já tem uma informação neurológica, naquela não tinha. Então eles achavam, por exemplo, esquizofrenia não tem cura. Então você aparece, não tem como você reverter, não tem cura. Em muitos, na época não tinha tratamento. Então é uma doença incurável e degenerativa. Então eles achavam que era uma falha na estrutura cerebral. Então tinha algum problema no cérebro. Eles não sabiam qual era, porque não viam na época. Tá? Lembra, doença psiquiátrica é diferente de neurológica. Neurológica, você tem uma lesão visível. Mas uma doença psiquiátrica, aparentemente o cérebro é normal. Você não vê nenhuma lesão visível.
doença degenerativa incurável, eles supunham que tinha alguma coisa que a gente ainda não conseguia enxergar, tá bom? Então, e essa doença surgiria entre 0 e 6 meses. Passados os 6 meses, mas por que 0 a 6 meses? Porque se você tiver um problema nessa idade, daria uma doença tão grave? Porque ele dizia que era a fase da formação do eu. O que é isso? Vocês já ouviram falar que quando a criança nasce, ela não distingue nada. Então é uma coisa só. Aos poucos, ela vai tomando noção de si mesma. Quando é que você percebe que a criança descobriu que ela é um indivíduo? Bom, quem tem pais vai descobrir que é o seguinte: tem um determinado momento em que a criança começa a brincar com o seu pezinho e a sua mãozinha. E ela descobre que quando ela mexe a mão, ela mexe um brinquedo, ou ela pega e descobre que ela controla aqueles membros. Nunca viram a criancinha? Quando ela descobre que ela sacode, o negócio balança. Aí ela sacode. Ela acabou de perceber que ela pode fazer o quê? Controlar a própria mão. Então, em vez de avançar para pegar, ela pode pegar o pé e trazer a ela mesma. Entendeu? Então, ela pegava e agora não, ela levanta e pega. O que ela descobriu? Que ela controla o seu corpo. O que ela acabou de descobrir? O eu. Então, o eu, aquela base que vai dar origem à personalidade, se forma até os 6 meses de idade. Com 6 meses, ela controla o seu corpo. Ela vai tentar sentar, vai tentar fazer um monte de coisa. Tá bom? 6 meses. Bom, antes disso, quem é o dono da criança? Quem tiver a mamadeira. Não é não? Então, tá, mas qualquer um pode dar mamadeira, correto? Depois que ela faz 6 meses, ela começa a fazer o quê? Prestar atenção nos outros. Ok? Então, os outros. E não é só isso que ela faz. Ela começa a perceber que tem outros e outros. E é nesse momento, depois disso, um pouquinho mais, que a criança começa a estranhar. Né? Antes ela ia com qualquer um que pegasse. Mas depois, ela percebe que tem outros e estranhos, lembra? E aí ela reage ela acabou de fazer o quê? O que ela descobriu? O outro. Que é uma outra fase de desenvolvimento, que vai de 6 meses até mais ou menos 4 anos de idade. Então, isso é a fase do reconhecimento dos outros. Então, vai desde aquele início que ela começa a estranhar, até que ela começa a dar gradações. Então, existem aqueles que eu conheço, a minha família, mas ele não sabe disso, tá? Existem aqueles que eu vejo, e existem os estranhos. Ela acabou de fazer o quê? Fazer ela dividiu as pessoas. Então, o outro não é uma massa só, eu e o resto, não. Eu e outros indivíduos. Ela começa a desenvolver a parte do cérebro que permite fazer o quê? Individualizar as pessoas. É a fase que ela começa a aprender uma série de coisas sobre as outras pessoas. Identificar expressões, identificar o que significa isso, o que significa aquilo, a linguagem, né, que ela está desenvolvendo. Então ela começa a desenvolver interações, ela faz um esforço para aprender a falar, lembra? A criança começa a falar hoje, você vai de 2 a 3 anos que ela começa a desenvolver o quê? Interagir. Tem criança mais atrasada, com 3 anos ela não está falando bem, mas ela já está tentando. Então até os 4 anos, o que acontece quando ela atinge os 4 anos? Ela já é capaz de quê? De se comunicar verbalmente e identificar essas pessoas todas e se comunicar com elas. Bom, dos 4 aos 7 anos é considerada uma outra fase de desenvolvimento, que é quando você desenvolve o que eles chamam de afeto. O que é isso? Tem alguns outros que eu amo, tem alguns que eu conheço, aprecio ou não, tem os estranhos e tem também aqueles que eu não gosto. Então, gostar ou não gostar de uma pessoa, gostar mais ou menos de uma pessoa, é um fator psicológico que tem também um componente químico. Lembram? Serotonina, dopamina. Então, quando você encontra certas pessoas, você aumenta a produção de certas substâncias, você diminui. Então, é um componente de natureza química, o afeto.
Tá? Então, se você tem um transtorno químico, tanto que antigamente chamava transtorno afetivo, um transtorno de afeto, não é que você gosta ou menos ou mais, você tem dificuldade de expressar as suas emoções, porque emoções são um conteúdo de natureza química. Foi? Bom, aos 7 anos de idade, você já tem a sua estrutura neuronal formada, você já tem as suas ramificações formadas, você já tem a sua estrutura química formada. Ou seja, aos 7 anos, seu cérebro está totalmente funcional, certo? A partir daí, você vai usar esse cérebro para viver. Bom, nesse momento pode acontecer alguma coisa, um trauma. Então, seus pais se divorciaram, você sofreu bullying na escola, você teve algum problema qualquer, algum tipo de transtorno na família. Mas são problemas de origem o quê? Externa a você. Então, o seu cérebro está funcionando. E aí, você começa a sofrer bullying. Aí, você se separa. Aí, seu pai morreu. Aí, alguma coisa aconteceu, que é uma coisa o quê? De fora de você. Isso pode te traumatizar? Então, alguma coisa ruim aconteceu e você fica traumatizado. Ou isso é uma lesão cerebral? Não. Então, o seu cérebro está lá. Mas você pode ter problemas, você pode ter sintomas, mas era considerado um transtorno exógeno, que vem de fora para dentro. Os transtornos antes dessa fase são considerados endógenos, eles vinham de dentro para fora. Então você tinha uma falha cerebral, ia manifestar dessa maneira. Você tinha uma falha estrutural, ia se manifestar de uma maneira. Você tinha uma falha química, ia se manifestar de uma maneira. Então, por exemplo, o que seria uma depressão endógena e uma depressão exógena? Tá? Endógena é o seguinte: sua família é ótima, seu pai é muito bom, você se desenvolveu, está tudo perfeito, não aconteceu nada e de repente você não consegue fazer coisa alguma. Você entende, você sabe o que é fazer, mas não consegue. Aconteceu alguma coisa? Não. Seu pai te abandonou? Não. Seu marido traiu? Não. Não tem nenhum motivo válido para você ficar tão triste. Mas você está. Então, isso é considerado o quê? Um processo endógeno. Então, se você tiver uma falha química, você pode manifestar isso. Você se torna incapaz de manifestar determinadas coisas. Por quê? Porque você tem um transtorno químico. Então, se você tiver uma deficiência de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, de seja lá o que for, você vai desenvolver sintomas emocionais, mas que não tem uma justificativa. Você está entendendo? Ninguém te fez nada. Você pode ter transtorno de raiva. Você tem uma raiva descomunal. O que aconteceu? Nada que justifique. Lembra? Que tudo que a gente sente tem que ter um motivo. Se você sente coisas sem motivo, você tem um transtorno. Ok? Então, você tem isso, e aí você tem tratamentos, e aí trata e fica bem. Você toma um antidepressivo e fica bem. Primeiro que não aconteceu nada, mas existem outras situações. Por exemplo, você tem um relacionamento muito próximo com seu pai. Todo mundo tem pai, mas nem todo mundo tem o mesmo tipo de quê? De relação afetiva. Então, digamos que você tem uma relação muito íntima, muito forte com seu pai, e ele morre. Quando ele morre, você fica o quê? Triste. Não. Olha só. A pessoa que você ama morreu. Qual é a resposta natural? Não é uma doença. Então, quando seu pai morre, você não vai sentir nada. Isso é normal. Você sente alguma coisa? Qual é o nome disso? Depressão é uma doença, gente. Você sente depressão? Tristeza. Tristeza é uma doença? Só gente doente sente tristeza? O certo é você ficar alegre. Seu pai morreu, que bom, me livrei de um. Tá? Então, normal. Alguém que você gosta, morreu. Qual é a resposta natural que você tem? Tristeza. Tristeza é uma doença? Não. Tristeza é um sentimento. É um sentimento normal. Pessoas sentem tristeza, por motivos mais variados. Alguns sentem mais ou menos. Você vai dizer, a pessoa é muito sensível, a pessoa não é. Então, você pode sentir mais ou menos tristeza. Correto? Às vezes, você pode sentir a mesma tristeza e controlar mais ou controlar menos, entendeu? Tristeza não é doença. Tá? Seu pai morreu e você está triste. Isso é normal. Porém, quando algumas pessoas têm uma relação muito
mais intensa ou outros problemas, culpa, etc., isso pode ficar intenso demais e longo demais. Tá? Então, você está sentindo tristeza, em vez de reagir, você faz o quê? Você entrega-se à tristeza, tá? E outras coisas que vão acentuar isso. E a tristeza é uma coisa extrema, é uma coisa dolorosa e produz no cérebro uma coisa chamada sofrimento. O sofrimento é uma resposta química cerebral. Só que a gente tem um nível de tolerância. Você está entendendo? Então, por exemplo, você pode ficar em jejum um dia ou dois, mas se você ficar uma semana, então nós temos um nível de tolerância? Então, nós também temos um nível de tolerância ao sofrimento, que pode ser maior ou menor de acordo com a sua saúde. Perceberam? Então, se esse sofrimento se prolonga por muito tempo, você pode causar um desequilíbrio químico. E aí, posteriormente, esse desequilíbrio, mesmo que você queira sair, não consegue. Então você percebe que já passou muito tempo, ninguém mais tem paciência nem nada e você não consegue reagir. Tá? Já passou muito tempo e você está deteriorando. Aí isso significa o quê? Que você tem um transtorno exógeno. Então você fez um quadro depressivo. É uma doença agora. Tá bom? O que é que significa? Essa doença que você desenvolveu foi causada pelo quê? Então, pelo luto, por alguma coisa, tá? Mas não é uma coisa só, tá, gente? Tem várias coisas. Você já estava doente, você já está deteriorado, você já teve um problema, e isso, lembra, foi além do nível de tolerância e você fez um quadro depressivo. O que é um quadro depressivo? Não é que você ficou mais triste ou menos triste, você desenvolveu um quadro químico. Tá? E aí você tenta sair e não consegue. Você tenta sair da situação e não consegue mais. Já entrou numa depressão. Porque se você está triste, você pode reagir? Pode. Você pode controlar? Pode. Sim, então você pode reagir, você pode controlar. Eu vou mudar de ambiente, eu vou fazer não sei o quê, e faz o quê? Não é que ela some, você faz o quê? Controla. Nós podemos fazer isso? Mas se você não pode fazer isso, não é só tristeza. Você já tem o quê? Um quadro depressivo. Aí você vai, toma medicação. O que acontece? Cura a sua tristeza? Não, cura só a depressão. Você continua triste porque seu pai morreu, porque ele vai ressuscitar? Não. Então você vai ficar alegre. Ah, eu tomei, mas não fiquei curada. Como assim? Eu continuo deprimida. Não, você não está mais deprimida. Se você quiser reagir a partir de agora, você pode. Porém, antes não podia. O que é que o remédio tratou? Tratou a sua depressão. Mas não tem remédio que tira a tristeza. Quer dizer, até tem, heroína. Entenderam? Foi? Então você trata a depressão, mas a tristeza continua. A tristeza é um problema psicológico, uma coisa que você tem que lidar. Você tem que aprender a lidar. Chama-se luto. Você tem que aprender a lidar com a ausência, tem que aprender a lidar com a perda, tem que aprender, você está entendendo? Então quadro da dependência emocional, coisas assim, podem evoluir para o quadro depressivo. Foi ou não? Foi? Mas é uma doença física? Se tornou física, mas qual é a origem dela? Então, esse tipo de transtorno vai surgir após os 7 anos. Então, o seu cérebro é normal, o seu químico é normal, mas ela pode desequilibrar-se? Pode. Tá bom? Várias coisas podem causar depressão, tá? Até situações orgânicas. Então, você saiu de um câncer, saiu de uma série, reagiu, ficou bem, e daqui a pouco você faz um quadro depressivo. Mas peraí, quando eu estava lá mal, eu não fiz isso? Sim, mas foi um limite, você chegou nesse limite. A exaustão levou você a um desequilíbrio. É uma tristeza que você não... Eu já melhorei no câncer, tudo e estou tão ruim. Tá bom? Aí você vai tratar a doença. Ficou claro isso? Agora, olha o que ele diz. 0 a 6 meses, 6 a 4 anos, 4 a 7 anos. Bom, o que acontece muito importante aos 4 anos de idade? Tá? Você já deve ter ouvido falar. Não, bota Mozart para o seu bebê ouvir, porque para estimular os neurônios. Não ouviram isso? Porque se você bota certas coisas para o bebê fazer, estimula, o neurônio multiplica. Sim, mas só funciona até os 4 anos. Por quê? Porque aos 4 anos os neurônios param de se multiplicar. Eles não se multiplicam mais. Não os neurônios que a gente chama principais.
Você tem outros tipos de neurônios, mas esses neurônios, mãe, que a gente fala, não se reproduzem mais. Eles param de se reproduzir aos 4 anos, e dos 4 aos 7 anos, o que você vai ter é um aumento das conexões sinápticas. Então, eles começam a criar as chamadas redes neurais. Redes neurais dependem da química. Multiplicação de neurônios depende da estrutura. Ok? Agora, eles só vão se multiplicar bem se até os 6 anos a base está bem estruturada. O que é estrutura neural? São os neurônios de apoio, você tem a circulação, se você tem todas as coisas funcionais, nutrientes, está tudo funcionando, aí eles começam a intensa multiplicação. Que é, lembra, quando você começa a interagir com o meio ambiente? Então, até os 6 você não interagia, lembra? Bebês dormem mais e ficam acordados. A partir dos 6 anos se inverte. Lembra? Um recém-nascido fica dormindo quanto tempo? A gente tem 24 horas. Quanto tempo um recém-nascido fica acordado, gente? Ele acorda a mama aí? Então, a maior parte do dia ele passa aqui, dormindo. Quando é que a coisa começa a se inverter? Ele começa a ficar cada mais tempo acordado. Então, com 6 meses, ele já começa a interagir, fazer coisas. Então, ele já fica acordado direto mais tempo. Lembra que o bebê fica acordado? Antes ele dorme, come. E há 6 meses ele começa a ficar um tempão acordado, fazendo coisas, aprendendo coisas, interagindo. Então, movimento e tudo mais. E isso tá. Quando ele faz isso, os neurônios fazem o quê? Se multiplicam. Então, quanto mais estimulação, mais o neurônio multiplica. Aos 4 anos, está beleza, eles não se multiplicam mais. E aí você começa uma outra função, que é uma função emocional. Enquanto que de 6 meses a 4 anos é uma formação estrutural, entendeu? Então os bebês não aprendem o que é amor, o que é ódio, nada disso. Ele aprende a se subir, cai, se machuca, isso é gostoso, coisa assim. Ele aprende o que são cores, o que são luzes, que gatos mordem, coisas desse tipo, tá bom? Depois é que ele começa outros tipos de coisa. Então, essas estimulações de aprendizado são estimulações de redes neurais. E depois, química cerebral. Foi, gente? Distúrbios emocionais são basicamente químicos. Distúrbios estruturais são basicamente o quê? Formação da mente. Então, você pode ter um problema no seu conteúdo mental, no seu pensamento, na sua posição no espaço, na sua visão, ou você pode ter um problema exclusivamente emocional, por exemplo. Tá? Você raciocina direito. Vamos dar um exemplo. Vocês sabem quem vocês são? Sabe ou não sabem? Se eu perguntar, vocês sabem. Sabe o seu nome? Vocês sabem onde vocês estão? Sabe como chegaram aqui? Vocês têm noção? Aí eu faço outras perguntas. Se vocês responderem elas certas, eu vou dizer paciente lúcido, orientado no tempo e no espaço. O que é o paciente lúcido? Você está acordado, sabe quem você é, tá bom? Orientado no tempo e no espaço. Vocês sabem onde estão, como chegaram aqui, entendeu? Vocês têm gradação do tempo, tá? Orientado no tempo. Isso significa lote. O paciente está consciente. Bom, a partir daí eu vou medir então se os seus pensamentos estão funcionando direito. Vocês têm sujeito, verbo, predicado que vocês constroem. Então, se vocês são lotes, vocês conseguem. Mas você pode ter um problema de conteúdo. Você raciocina direito, você pode aprender matemática, somar tudo direitinho, mas você acredita que a CIA botou um chip na sua cabeça para te monitorar e está te vigiando. E olha só, você é professor de cálculo 3 na universidade, dá aula direitinho, é um bom professor, mas você acredita que tem um chip da CIA na sua cabeça, vigiando, ou os alienígenas te perseguindo, uma coisa assim. Então, vamos lá. Ele tem um problema estrutural no pensamento? Não. Ele tem lógica, ele tem começo, meio e fim, está tudo direitinho. Mas ele tem um problema de conteúdo, que é o que a gente chama de delírio. Então, apesar do cérebro dele estar funcionando, o pensamento dele está estruturado, ele tem um problema de conteúdo. Ele tem delírios. Então, o que eu posso dizer? Ele é esquizofrênico? Não. Ele pode ter uma psicose, pode ter algum transtorno psicótico, paranoia, um monte de outras coisas, mas ele não é esquizofrênico. Qual é a característica do esquizofrênico? Começo, meio e fim. Esquizo é fragmentado. Então as coisas não fazem sentido. Ele nunca vai ser professor de cálculo 3. Você está entendendo? Por quê? Porque sua mente está o quê? Fragmentada. Ah, mas eu era antes. Sim, mas se você teve um surto esquizofrênico, não vai ser mais. Entendeu? E a cada surto, sua mente fica o quê?
Então não tem sentido, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Não adianta você procurar um sentido no que ele está dizendo que não tem. Tá? Mas um psicótico tem, ele pode falar, fazer todo sentido. Só que a história dele é delirante e não tem base na realidade. Você deu para entender? Mas a história dele, se você esquecer que a CIA não botou chip em ninguém, faz todo sentido. Não foi um surto. Foi a CIA que botou os chips e ninguém está acreditando. Tem um monte de gente aqui que está vendo. Ó, estou vigiando. Perceberam, gente? Então, são doenças diferentes. Então, a esquizofrenia não é de base. Então, o seu pensamento não vai ser construído corretamente. Passou dessa fase, o seu pensamento é construído corretamente, mas você pode ter problemas de quê? De reconhecimento das pessoas, de afeto, aí tem vários tipos de transtornos que vão surgir entre 6 meses e 4 anos de idade, que são esses graves. Então, psicoses, alguns tipos de esquizofrenia não tão graves como aquela, tá? Transtorno bipolar, algumas coisas assim. Foi? Tá? O que a gente chama de depressão endógena, mania, etc. Tá? Depois disso, de 4 a 7 anos, é um outro tipo de transtorno. Oi, gente? Bom, isso é o que ele explicou para fundamentar aquelas divisões, grau 1, 2, 3. Bom? E 4. Só que, ao mesmo tempo que ele estava dizendo isso, eu estava lendo André Luiz. E aí, me chamou a atenção a seguinte coisa. Quando André Luiz questionou o que eram aquelas crianças, a pessoa responsável explicou o seguinte. Bom, você sabe que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. Por quê? Então, você não está reencarnado. Você começa a reencarnar na concepção, mas a reencarnação, oficialmente, fisicamente, termina aos 7 anos. Por quê? Porque estar reencarnado é estar ligado ao corpo, molécula a molécula. Quando você está na barriga da sua mãe, você tem todas as moléculas? Não. Então, como é que o espírito está ligado ao corpo se você não tem várias partes do corpo que não existem ainda? Então, pensa bem, você tem 3 semanas de gravidez. Você tem o cérebro formado? Não. Então, seu cérebro está ligado ao corpo? Não. Então, você está mais para lá do que para cá, certo? E você não está ligado ao corpo pelo cérebro. Isso é muito importante. Então, o que acontece aos 7 anos? Aos 7 anos, todos os seus sistemas, todas as suas estruturas estão completas. Você agora só vai crescer. Você está entendendo? Então, aos 7 anos, o espírito está ligado ao corpo, molécula a molécula. Então, a reencarnação fisicamente se completa aos 7 anos, quando todo o perispírito está ligado todo ao corpo. Novo. Foi? Bom, aí o que eram as crianças que André Luiz estava vendo lá? Tá? Ela disse o seguinte: quando uma criança desencarna, se ela desencarnar antes dos 4 anos de idade, ela volta ao mundo espiritual como adulto. Mas se ela desencarna após os 4 anos, ela vem como criança e faz o seu crescimento no mundo espiritual. É muito mais acelerado, mas ela faz desenvolvimento, que é ir assumindo aos poucos o quê? A sua identidade. Por quê? Agora, olha só a coincidência. Olha o que ele acabou de falar. 4 anos, 7 anos. Não são 2 datas que coincidiram com o professor falando? Me chamou a atenção. 7 anos, a reencarnação fisicamente se completa, e o tipo de doença que você vai ter é outro. E aos 4 anos? Bom, por que quando você desencarna antes dos 4, você vem como adulto? E depois dos 4, você vem como criança? O que acontece aos 4 anos, gente? A gente já falou aqui, gente. Até os 4 anos, o que a criança faz? Multiplicando os neurônios. Então, com 4 anos, ela já tem todos os neurônios? Sim. A partir dos 4, ela vai fazer o quê? Multiplicar as ligações entre os neurônios. Então, com 4 anos, tá? O espírito está ligado ao corpo pelo cérebro. Então, veja bem, antes dos 4 anos, quando ele sai do corpo, tá? A gente não sai do corpo? Então, todos nós não temos uma vida no mundo espiritual? Vocês estão encarnados, mas você tem uma vida lá? Tem. Quando você sai do corpo, você está no mundo espiritual. Então, se você tem menos de 4 anos, tá? Bem menos, você tem, por exemplo, 2 meses de idade.
Quando você sai do corpo, que cérebro que você vai usar? Você tem 2 meses de nascido, aí você sai do corpo e você fica fora do corpo a maior parte do dia. Que cérebro você usa? Lembra o espírito? Espíritos têm o cérebro? Não, eles são uma gosma. Alguém já ouviu falar de perispírito? Sabe? O que é perispírito? Tem cérebro ou não tem? Tem o cérebro. Funciona ou não funciona? Funciona, né? Aí quando você encarnar, se você não tivesse cérebro e encarnar, você ia nascer sem o cérebro. Não? O perispírito não tem o braço. O que acontece quando você reencarna? Se o perispírito está mutilado e você reencarna, o que acontece? Lembram disso ou não? Você não está mutilado. Então o seu perispírito tem o cérebro? Tem os 2 braços, os pés, tem tudo? Ok. Então você reencarna. Você está com 2 meses de encarnado. Então é um bebê recém-nascido de 2 meses. Aí você sai do corpo. Quando você sai do corpo, você está onde? No mundo espiritual. E você é um espírito mais o quê? Bom, aí vocês agora estão ofendendo o presidente. Porque isso aí é o quê? Princípios básicos da doutrina espírita, né? Lembra do perispírito? Tem o que é perispírito, reencarna, essas coisas, né? Então, quando você sai do corpo, você é espírito e perispírito, certo? Esse perispírito tem cérebro ou não tem? E você usa isso para pensar? Sim, você usa isso para pensar. Bom, se você tem só 2 meses e sai do corpo, que cérebro você vai usar? O cérebro de um bebê? Não, é o cérebro o quê? O antigo. Porque esse espírito não está ligado a esse corpo pelo cérebro, porque o cérebro não está formado ainda, gente, lembra? Então a maior parte do seu cérebro está fora do corpo. E aí quando você sai, você usa o cérebro o quê? Antigo. Então quando você sai do corpo, você sai como um bebê ou sai como um adulto? Sai como adulto. Vamos tentar mais, né? Você está no centro espírita, olha, eu estou vendo o espírito ao seu lado. Ele não disse, eu estou vendo uma gosma do seu lado, deve ser o espírito reencarnante. Porque na sua barriga não é uma gosma? Então, quando você começou com 3 semanas de gravidez, é uma gosma, né? Então, eu estou vendo uma gosma do seu lado, deve ser um espírito. É isso que eles veem? Não, eu estou vendo o espírito do seu lado. Entendeu? Que ele fala comigo como criança, mas fala como adulto, né? Então, é o espírito que vai o quê? Reencarnar. Então, o espírito reencarnante não é gosma, gente. É uma pessoa. Então, quando o cara vive, é uma pessoa. Entendeu? Porque olha só, quando começou a reencarnação, há uma célula só? Quantas células tem no perispírito? Então você está ligado a esse corpo por uma célula só. Então você está mais desencarnado do que encarnado, gente. Então quando você sai desse corpo que só tem 2 células, você sai como protoplasma? Ou sai como uma pessoa? Aí dividiu. Com 1 semana você tem algumas centenas de células. Agora é gosma, sai. Não, quando você sai, você tem algumas centenas. Só no cérebro são 86 bilhões de neurônios. Quantos neurônios tem nesse feto? 10. Então, onde é que está os seus neurônios no mundo espiritual? Então, no cérebro o quê? Antigo. Então, quando você sai do corpo, você é um adulto, quem você era antes de encarnar. Foi ou não? Todo mundo tem essa consciência? Não, alguns estão dormindo, depende do grau de evolução, mas a gente fala depois. Mas ficou claro isso? Mesmo que você seja primitivo, você ainda sai adulto. Você pode até não acordar, tá meio adormecido, mas é um adulto que sai, não sai protoplasma, tá, gente? Nem gosma, nem nada disso. Estou vendo, parece que o peixe do seu lado é um espírito reencarnante. Vocês sabem que tem feto, tem branco, né? Então sai um protoplasma esquisito. Estou vendo um monstro estranho. É os bebês na sua barriga. Foi? Bom, aí nasceu a criança, o cérebro está formado? Não. A área da memória está formada? Não. Várias partes não saem. Então, quando você sai do corpo antes dos 4 anos, que cérebro você usa? O cérebro antigo. Aos 4 anos, sabe? Gente, estou falando 4 anos, mas não é no dia exato, né? Então, bom senso, tá, pelo amor de Deus. No dia 4, pronto, agora não sai mais. Não é assim. Bom, e aí, com 4 anos, todos os seus neurônios não estão ali? Sim.
Agora, esse espírito está ligado ao corpo pelo cérebro. Quando ele sair agora, sai como? Sai como uma criança de 4 anos. Foi ou não? Então, antes dos 4, quando ele sai do corpo, sai como adulto. Depois dos 4, quando ele sai do corpo, sai como uma criança. Então, se você desencarnar antes dos 4 anos, você vai para o espiritual como um adulto da encarnação anterior. Mas se for depois dos 4 anos, você vai para o espiritual como criança e vai lá. Quanto tempo dura a infância? Depende do espírito. Alguns espíritos vão sair como adulto. Quem? Joana de Ângeles. E Jesus, vocês estão se comparando com Jesus, certo? Todo mundo de Jesus é a mesma coisa. Todo mundo de Joana de Ângeles, Bezerra, tudo igual. Não, né? Então, o povão vai sair como? Doutor Bezerra vai ser diferente de Emmanuel, tá bom? Mas a gente vai sair assim? Não. Então, faz o crescimento. Pega o livro de André Luiz, ChatGPT, onde é que ele fala? Aí ele mostra lá, aí ele mostra as crianças na escola, faz desenvolvimento. É mais acelerado, não vai durar 7 anos. E varia, algumas pessoas mais rápido não, até ela adquirir a consciência e assumir a forma que ela quiser, nova, tá? Foi ou não? Então, até os 7 anos reencarna. Mas, André Luiz vai mais além e diz no livro Sexo e Destino, lembra? André Luiz. No livro de André Luiz. Quando está falando sobre sexualidade, ele diz o seguinte, que a reencarnação física se completa aos 7 anos, mas a reencarnação totalmente acontece na puberdade, quando você assume uma parte da sua personalidade que estava adormecida, que é o quê? A sua sexualidade, não é na puberdade? Aí ela adolescente, ele era assim, idosa, aí virou outra pessoa. Acontece ou não? Por quê? Porque você vai dizer que são os hormônios, ficou louco, a adolescência doente. Não, olha só o que acontece. Então, você está, lembra que estruturando quimicamente o cérebro, aquelas coisas todas? Mas você ainda não tem os hormônios, eles estão adormecidos. Então, você não está totalmente no controle. Aí, nesse período, você educa seu filho, bota lá uma série de informações, um monte de coisa. E ele recebe isso, dependendo do seu grau de educação, a gente chama isso de tese. A nova tese dessa reencarnação. Num determinado momento, quando ele assume tudo, todo o passado, então, quando ele chega na puberdade, tudo vem. E aí, isso tudo que vem do passado, que é o conteúdo mental, entra em conflito com a nova tese. Tá? Então, como é o nome do que vem? Antítese. Então, é uma coisa que entra em conflito. Então, essa adolescência pode ser mais ou menos conturbada dependendo do quê? Da diferença entre a tese e a antítese. Aí tem esse conflito e as coisas se estabilizam e você tem uma nova personalidade, que é a síntese do presente e do passado. Isso é que é legal da reencarnação. Então, quando eclode, passou a puberdade, você tem uma pessoa que tem muita coisa do passado e muita coisa do quê? Dependendo do que você colocou nesse espaço de tempo, você vai ter a predominância de um ou de outro. E tudo depende da evolução do espírito. Foi ou não? Por isso, não espere ele ficar adolescente, adulto, você faz enquanto você tem controle. Tá bom? Que depois não tem mais. Foi ou não? Então ele era uma pessoa, transformou-se. Mas não sobrou nada? Claro que sobrou alguma coisa. Mas o que veio é muito forte, mas alguma coisa deixou ali, vai ficar, uma semente. Foi? É a síntese. E à medida que ele vai reencarnando, você vai em novas sínteses fazendo e mudando o que veio do passado. Ficou claro isso aí? Isso é André Luiz, tá bom? Bom, se tiver alguma dúvida, depois do intervalo, a gente libera. Ok. Mas vocês viram aquelas datas. Sabendo isso, que eu chamo de mecânica da reencarnação, tá? Entender esse processo tem alguma aplicação prática no dia a dia? Tem sim. Muito. Aquelas coisas das doenças, tem alguma fundamentação? Sim, tem sim. Tá? Então aquelas coisas antigas eram muito mais um pensamento, tá? Menos mecanicista, estavam tentando explicar, mas se a gente pega a informação espírita, elas batem sim. Agora vamos imaginar isso. Você está grávida e na sua barriga
tem um embrião. Nesse embrião está ligado um espírito. Ele está totalmente ligado? Não. Ele tem uma certa independência, consciência? Tem. Então, ele passa a maior parte dentro ou fora do corpo? Fora. Não tem nada prendendo ele. Então, ele pensa, ele vê, ele escuta, correto? Aí ele está fora da sua barriga e você diz, não queria ter esse filho. Eu odeio estar grávida. Detesto tudo que está acontecendo. Quem está ouvindo? É um protoplasma? É um bebê? Então, se sua mãe agora chegar para você e dizer, eu te detesto, eu não queria que você tivesse nascido, como é que você se sente? Você tem 50 anos, sua mãe chega para você, eu te detesto, queria que você não tivesse nascido, devia ter te abortado. Qual a sensação que você tem ao ouvir isso aos 50 anos? É muito ou pouco? Vai depender da mãe, né? A sua mãe. Está ouvindo a sua mãe dizendo para você. Como você se sente? Bom, eu não estou falando nem a sua mãe. Mas só de você imaginar a sua mãe dizendo para você, qual a sensação? Okay? Mas você tem 50 anos, seu cérebro está todo deformado, né? É triste. Agora imagina você, aos 2 meses, ouvindo isso da sua mãe. Você está fazendo um trabalho importante? Então, você lembra que o corpo se desenvolve a partir do perispírito? Sim ou não? Sim. E o perispírito é o quê? A soma de tudo que você é. Seus pensamentos, seus sentimentos. Entendeu? E você está ouvindo a sua mãe que você não vale nada. Que você é lixo. Como é que você sente? É uma coisa intensa. Você agora é independente, você pode ir embora. Ah, então não me quer, vamos embora. Mas você está na barriga da sua mãe, você pode ir embora? Você depende dessa pessoa, essa pessoa está dizendo que você é um lixo. Você está à mercê dessa pessoa. É como se você tivesse, lembra, tetraplégico, acordou no hospital e tem uma enfermeira brutal tomando conta de você. Você não pode fugir, não pode dizer para ninguém. É uma sensação gostosa? É essa sensação. Aí você ouve isso. Só que trabalho que você está realizando? Você está formando seu cérebro. Lembra? Ele está multiplicando as coisas? Então, emoções fortes podem causar um abalo em você? Pode ter uma falha estrutural? Só que antes dos 6 meses. Então, você está plasmando a potencialidade de uma doença degenerativa. Então, se você já tiver a tendência, há uma grande probabilidade de doenças muito graves. Ah, mas se for Chico Xavier? Ok, você é Chico Xavier? Bom, Chico Xavier, antes dos 3 anos, ele foi torturado, passou fome, a mulher enfiava gato na barriga, todo tipo de trouxa. E ele virou o quê? Se ele virasse um psicopata assassino, mas ele virou? Se você tivesse a vida de Chico Xavier, você virava o quê? Psicopata assassino ou Chico Xavier? Então, a reencarnação não é igual para todo mundo reencarna, mas espíritos mais evoluídos não têm a mesma sujeição, você está entendendo? Agora, você ouvindo isso, não, eu vou perdoar, porque ela não sabe o que faz. É isso que você vai fazer? Perdoa, pai, porque ela não sabe o que está fazendo. É isso que você vai pensar? Não, né? Quando o garçom pisa seu pé, você não pensa assim? Imagina a sua mãe. Então você reage violentamente. Se você for tomada pelo ódio, pela ira, pela mágoa, pela qualquer coisa, você pode plasmar um transtorno? Sim. Mas vai ser um transtorno leve? Por quê? Porque você está formando a sua estrutura neuronal. Foi? Bom, aí nasceu o bebê. Bom, muitas pessoas falam um monte de coisa, apresentam medo. Discute, fala um monte de desaforo, um monte de coisa, o que bebê não escuta. Aí você vai dizer que não vai ficar traumatizado. Então, se o seu menino de 5 anos chegar para você, você não fala certas coisas, né? Se você disser, eu te odeio, some daqui. O que ele vai fazer? Mamãe está nervosa hoje. Você quer uma Coca-Cola? Entendeu? Por quê? Porque essa criança de 5 anos entende o que você disse? Não, ela não entende. Então você pode dizer um monte de coisa e ela não entende. Você fala, mas ela não entende. Você quer uma Coca-Cola? Quer um biscoito? Mas se você disser,
para o seu bebê, o que acontece? Ele entende como quem? Como um adulto, e reage como um adulto, e responde como um adulto. Mas ele pode manifestar isso? Não, psicicamente. Isso, essa estresse, essa tensão, vai para o corpo, através do perispírito, e pode, porque ele não está desenvolvendo as células, no que elas estão se multiplicando, pode ter uma falha? Pode, e futuramente pode desenvolver um transtorno. Um transtorno de estrutura, um transtorno de base, um transtorno de qualquer tipo. Foi ou não, gente? Então, entender como a reencarnação acontece pode fazer diferença na nossa vida? Muito diferença. Tá? Então, essa primeira fase de desenvolvimento é crucial no desenvolvimento da estrutura mental. E a gente não achava que era importante. A gente acha importante quando a criança maiorzinha está conversando. Não. A fase mais crucial é quando ela não fala nada. Então, digamos que esses... então fui eu que causei a doença? Não. É claro que não teria essa vida se eu tivesse anterior. Lembra? Justiça. Cada um tem o que merece. Lembra? Você não vai desenvolver uma doença se não tiver uma coisa anterior. Mas digamos que esse espírito reencarnante tem o potencial de um transtorno grave, uma esquizofrenia muito séria. E aí ele vai reencarnar e você cria um ambiente totalmente acolhedor. E aí você conversa, eu te quero muito, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, desde que ele está na barriga. A mãe, o pai, a família, todos conversam, criam um ambiente, falam com ele, eu vou te apoiar. O que acontece? Se você criar uma serenidade muito grande, porque Deus é justo, sim ou não? Sim. Todo mundo tem o que merece? Sim. Não. Não. Tá, por que não? Porque Deus, além de justo, é misericordioso e bom. Então você pode ter menos do que merece numa coisa ruim assim. Deu para entender? Então você tinha o potencial de uma doença grave, e aí você cria um ambiente de tal serenidade que ele passa pela primeira fase sem transtornos. E aí o que deveria ser uma esquizofrenia grave, vira um quadro depressivo leve, um transtorno bipolar, alguma coisa menos grave que pode ser tratado com medicação, lembra? Por quê? Porque você ajudou. Não ter nada, você viu não, porque a pessoa é comprometida, mas não vai ser tão grave quanto poderia ser. Então você pode fazer diferença? Pode. Foi agora ou não, gente? Alguma dúvida sobre essa parte? Então, preparem aí que a gente vai dar um intervalinho. Já está na hora do intervalo, né? Começou às 15 e faltam uns minutinhos ainda para fechar. Bom, isso aí é um material teórico que a gente tem à disposição baseado em livros espíritos, baseado na Gênesis e baseado em André Luiz. Muita coisa de André Luiz, tá? Agora, será que isso é verdade? Você falou muito, mas será que você pode fundamentar isso? Então, quem não é espírita, isso aí é muito bonito, mas pode ser fantasia pura, não é não? Crença que você tem. Agora, vamos ver se tem fundamentação. Bom? Vou começar contando uma historinha. Aí eu começo agora, termina. É melhor a gente dar um intervalo antes eu começo a história da pessoa, não? Então, vamos dar um intervalo. Só me lembre, antes você vai contar a historinha que justifica o negócio da reencarnação, cientificamente falando. Foi bom? Então, vamos